Quem já ouviu dizer que Noé foi considerado louco porque estava construindo aquela arca? Levanta a mão. Amém. Mas, muitas vezes, não só por filmes, né? Porque a gente já ouviu isso faz muito tempo, né? Mas aquele filme, né? A Volta do Todo-Poderoso. Ele está lá construindo a arca e todo mundo duvida. E quando finalmente vem a chuva, né? Aí ele fala, entra, entra, e todo mundo começa a entrar, e aí passa a acreditar nele, né? Teve um outro que aí já foi para o cinema, que não sei se alguém aqui assistiu, com aquele ator Russell Crowe, né? E ali uma pessoa entrou de penetra na arca, né? E eu nem lembro direito desse filme, eu cheguei a assistir, mas ele está lá de penetra, e depois que Noé percebe. Mas será que na Bíblia está escrito que ele pregou? Será que na Bíblia está escrito que ele era louco? Que duvidaram dele? Por isso que nós temos que conhecer as Escrituras. Vamos abrir lá em Gênesis 6. Vai ser uma leitura um pouquinho extensa, mas para a gente entender, tá? Gênesis 6, do 1 ao 14. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. E tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também, depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Eu vou parar aqui um pouquinho, porque eu estou estudando Gênesis com uma irmã, e eu falei tanto com ela quanto com a Duda, de que essa passagem me dói muito, muito o coração. Aqui fala, né? Pesou-lhe o coração. Só que tem tradução que diz que cortou-lhe o coração. Aqui tem muitos pais e mães, né? Por mais que filhos deem trabalho, a gente não destruiria os nossos filhos. E então, para Deus, Ele é o nosso Pai. Então, foi algo muito duro para Ele chegar a essa decisão de destruir os próprios filhos. Ele tinha criado. E chegar ao ponto, uma mãe num desespero pode até falar, Senhor, leva, vai estar melhor com o Senhor do que aqui comigo. Mas uma mãe, um pai, no sentido da palavra de um pai ou uma mãe que ama o seu filho, não destruiria. Mas Deus tomou essa decisão. Vamos voltar aqui? 7. E disse o Senhor, destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. E encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. E eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofre. Farás compartimentos na arca e betumarás por dentro e por fora. Aqui é bem clara a Bíblia, que Noé achou graça diante de Deus. E ele deu uma ordem
né, de que entrariam o quê? Os filhos, aqui no 18 fala, mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. E os animais, como todo mundo já sabe. Em nenhum momento, Deus falou, prega. Se alguém se arrepender, vai entrar com você. Aqui nessa passagem não diz. Aí eu consultei os universitários. Outras passagens, Deus foi me falando ao coração, né? Porque confesso que estou bem nervosa essa noite, e para não falar nada fora da palavra. E assim, Noé é citado também em Mateus 24, Lucas 17, que é o princípio das dores, né? E ali fala que o Filho do Homem vai vir de repente, que vai ser como na época de Noé, que se casavam, se davam em casamento, comiam e bebiam. Fala também em Isaías 54, 17, falando também da destruição. Fala em Ezequiel 14, 14, 14, 20. E ali fala que o Senhor ia destruir uma cidade, mas que se tivesse lá Jó, Daniel e Noé, nem os filhos deles seriam poupados, que só suas vidas. E abrindo um parênteses aqui, eu pensei, mas o que Jó, Daniel e Noé têm em comum? Davi era o homem segundo o coração de Deus, mas pecava, era homem de guerra, matou. E Abraão era o amigo de Deus, mas desobedeceu a Deus. Daniel, ele governou durante vários reinados, mas em nenhum momento, pelo menos que eu me lembre, universitário, fala que Daniel desobedeceu ao Senhor. Jó, em nada ele blasfemou contra o Senhor. Noé, a Bíblia também é bem clara em dizer que em tudo ele obedeceu a Deus. Então, mesmo que esses homens estivessem na cidade, Deus só pouparia a vida deles, né? Fala também em, deixa eu me achar aqui, Gênesis, Isaías, Ezequiel, Lucas, Mateus, Hebreus 11, 7, nos heróis da fé, né, que diz que ele foi divinamente avisado do dilúvio. E na primeira carta de Pedro 3:20, que ali fala que esse vocês lêem em casa, porque era até a minha pergunta, porque diz que Jesus ele pregou para os pecadores, né? Mas pelo que eu entendi, pecadores que estavam mortos. Mas não é o caso aqui nessa noite para eu entrar, até mesmo porque eu não estudei mais profundamente. Mas em nenhuma dessas passagens fala que Noé ele pregou. Pode ter sido antes, pode ser por causa dessa parte que fala que o Senhor não contenderia com o homem, né? E que os dias do homem seriam 120 anos. Pode. Mas está escrito explicitamente. Os estudiosos podem ter estudado? Podem. Mas o que o Senhor falou não está escrito. Noé pregou durante 120 anos. Noé pregou... Não. Até mesmo porque Deus ele fala para Noé construir uma arca e ele passa as medidas. E se Noé pregasse e 10, 15, 20, 100, 1000 pessoas... O Senhor ia falar, Noé, peraí, tem mais um, faz um puxadinho aqui. Não sei. Né? E a Bíblia é clara também ao dizer que Noé achou graça. Entraram os filhos, a esposa? Sim. Deus poderia ter feito só Noé entrar e feito ele dormir, como fez com Adão, e tirar a costela? Sim, mas ele quis algo diferente. Não. Vai nascer uma nova geração de você, sua esposa, os filhos e as esposas. Então, a gente tem que assim se atentar, né, para o que a Bíblia está falando. É o que eu estou dizendo. Pode ter pregado? Pode, mas não está escrito claramente. E a gente tem que ficar com o que está na palavra. E assim, trazendo agora para Jesus, para nós como igreja, e cada vez que eu falar
igreja, não estou falando do Igreja Missão Apoio Mongaguá, a igreja de hoje. A igreja de hoje. Porque, diferente de Noé, Jesus ele veio com um propósito de anunciar a palavra de Deus. E ele deixou esse propósito para mim e para você. Ou seja, Noé tinha uma missão, Jesus tinha uma missão e nós temos uma missão. E Noé, ele cumpriu a missão dele. Jesus, ele cumpriu a missão dele. E você e eu, será que temos cumprido a nossa missão? Porque Jesus em tudo ele falava. O meu Pai me conhece. Eu estou falando o que o meu Pai fala. Então, assim, a missão de Jesus era anunciar o Evangelho. E talvez eu vá ser cancelada. Mas a igreja de hoje tem falado muito sobre amor. E sim, Deus é amor. Fala lá em 1 João 4,8. Né? Lá em 1 Coríntios 13, fala que existe a fé, a esperança e o amor. Aí muita gente acha que o maior desses é a fé. Não, é o amor. Fala lá. E também fala em, acho que é Colossenses 3,14, que o amor é o vínculo da perfeição. Então, realmente, Jesus é amor. A diaconisa Gláucia, ela abriu o culto aqui, acho que foi no domingo, e ela falou que citou João 3,16, e verdadeiramente, a gente nunca vai encontrar um amor maior. Ninguém aqui vai se entregar numa cruz por pessoas que, teoricamente, um pai, uma mãe, mas assim, Jesus se entregou por mim e por você. Então, realmente, não vai ter amor maior. Mas eu falava esses dias com a pastora Eliana, ela ficou até reflexiva, que como que Jesus, ele em terra aqui como homem, ele demonstrava o amor dele. Ele vivia dizendo, eu te amo, eu te entendo. Ele pregava a palavra. No tanque de Betesda, aquele homem estava lá há 38 anos. E ele falou, quer ficar são? E aí nisso a gente tem mania de quando Jesus fala com a gente contar toda uma história. Não, mas Senhor, sabe o que é? Jesus fez uma pergunta simples. Queres ficar são? E ele foi contar toda a história dele, que ele estava lá à beira daquele tanque e que ninguém o ajudava. Jesus não falou assim, tá, eu te entendo, e prolongou a conversa. Ele falou, toma a tua cama, levanta e anda. Claro que muitas vezes a gente precisa de um amigo, de um abraço. Eu não estou falando aqui contra nada disso, porque também tem a passagem que o pastor pregou esses dias dos 4 amigos. Às vezes, sim, Deus vai levantar pessoas para nos levar até Cristo. A gente precisa de amigos, mas a passagem da mulher pecadora, ela foi pega em adultério. Ele foi, né, e os fariseus, os doutores da lei, levaram até Jesus, querendo que ele fosse pego no pulo. Mas o que você diz? Porque pela lei de Moisés ela tem que ser apedrejada. Jesus, ele não falou nada. Ele ficou escrevendo. Até que ele falou, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E foi saindo um a um. E aí Jesus fala, mulher, cadê os teus acusadores? Não ficou nenhum? Não. Eles não te condenaram, eu também não te condeno. Mas vá e não peques mais. Às vezes, a gente, como igreja, hoje em dia, a gente só fala, vai. Não, você está perdoada. Mas Jesus, ele complementou, não peques mais. E a gente, se a gente for ler, parece que ela não pecou mais em sentido nenhum. Falei semana passada no discipulado, o Igor está aí, que não me deixa mentir, sozinha. Que tem coisas que o Senhor fala claramente para cada um de nós, não peques mais. Eu falei, o meu, que Jesus virou para mim e falou, não peques mais, eu te perdoo, mas não peques mais. Depois eu lembrei, tinha mentira. Quando eu era do mundo, eu era muito, muito mentirosa, quando eu era adolescente. E hoje em dia eu odeio a mentira. Mas já convertida, a gente também tem os pecados de estimação. E era a vaidade. Para eu estar aqui, nossa.
eu sou a crente, estou pregando. Deus sabe o quanto hoje minha boca está seca, mas lá atrás, para mim, ia ser motivo de honra e de glória. O Senhor me perdoou da vaidade, mas Ele disse, vai e não peques mais. Cada vez que hoje em dia alguém vem me elogiar ou falar coisa, eu não gosto, gente. Eu prefiro exortação, prefiro uma bronca, porque eu sei de onde Deus me tirou. Então, assim, quer testemunhar? A Carla fez uma oração, fez... Não, falou minha irmã. Não precisa citar o meu nome, porque vá e não peques mais. Então, assim, nós, como igreja, hoje em dia, a gente está muito, Jesus te ama e verdadeiramente Ele ama, mas a gente para aqui, com medo de que as pessoas se ofendam. E evangelho, ele é arrependimento. Porque lá em Mateus 4,17, né, tem a tentação de Jesus no deserto, e aí antes estava falando, antes ou depois, estava falando de João Batista, e aí Jesus recebe a notícia de que João Batista foi preso. E ele diz, anunciar o evangelho, não, vou abrir para não falar errado, Mateus 4,17. Diz assim, desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ou seja, como que ele começou a pregar? Já falando arrependei-vos. E é o que eu estou falando, sim, Jesus é amor, a gente tem que anunciar o amor, mas a gente tem, para ter uma igreja madura, a gente tem que levar as pessoas ao arrependimento. Nós temos que nos arrepender todos os dias, porque todos os dias nós pecamos. Mas é o que eu estou falando, a igreja, porque está muito assim, instagramável. Não, mas se eu falar isso nas redes sociais, eu vou ser cancelada. Então, eu vou falar que Jesus ama. Eu vi um vídeo de uma cantora, né, de axé, e ali, na verdade, era o recorte desse vídeo. Aí é uma moça, não sei se alguém conhece, ela é da Bahia, e ela fala, olha para isso, Ninha. E ali ela falava que essa cantora, ela fala que ela sabe o relacionamento dela com Deus, e aí a moça que estava comentando fala, mas e a gente pode servir a dois senhores, porque tem muita igreja que artistas estão indo, e eles não querem perder esses artistas, né? Então, tudo vai sendo aceito, tudo vai sendo aceito. E Jesus, as pregações dele, era o quê? Exortando, levando as pessoas o quê? Ao arrependimento para o reino. Nós estamos no ano do reino, vivendo o reino. Tem bastante gente, inclusive com a camiseta, vivendo o reino. Mas o reino, como que ele é pregado? Qual é a maior prova de amor que a gente pode dar para uma pessoa? Ver essa pessoa no céu, junto com a gente. Porque se a gente ficar só, meu amor, essa pessoa não vai se arrepender, e essa pessoa não vai... Para que eu vou querer morar no céu? Eu sou amado. E a maior prova de amor que nós podemos dar é cumprir a missão que nos foi dada. Anunciar o evangelho, pregar para toda criatura, fazer discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque Noé, volto a falar da medida da arca, era para 8 pessoas. Como diz lá em 1 de Pedro, foram salvas 8 pessoas. O pastor Léo, ele sempre fala, Deus é um pai que quer a casa cheia. Então, não são só 8 pessoas escolhidas ali para serem salvas. Se a gente abrir lá em João 14:6... Não, João 14:1, desculpa. João 14. Noé preparou a arca. Mas quem que está preparando a nossa morada? O próprio Jesus. E a Bíblia diz assim, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Diz que só tem 8 lugares para os escolhidos? Não.
O próprio Jesus está preparando a nossa morada, não é Noé, que foi achado justo. E tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Ele diz de novo que ele que vai preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que também onde eu estiver, estejais vós também. Que toda essa igreja esteja lá. Que essas pessoas de Mongaguá estejam lá. Mas para isso a gente tem que cumprir a nossa missão, como Noé cumpriu, como Jesus cumpriu. Agora cabe a mim e a você. Não adianta a gente falar, Deus sabe. Sabe. Mas se Ele deixou para mim e para você essa missão de ir anunciar, você e eu que temos que fazer. Sabe, tem ardido muito o nosso coração aqui na igreja, do pastor, ontem conversando com a Damares e várias outras pessoas, da gente não ficar nessas quatro paredes. Porque glória a Deus, assim, né? Tem a irmã Jo, essa irmã, aquela, Miguel, que assim estão mais novos. As outras pessoas, mesmo que a gente tenha vindo de outro ministério, nós conhecemos a Cristo. Mas por que a gente quer ser egoísta e ter só para a gente? Tem que pregar o Evangelho. Porque se nós não pregarmos, as pessoas não virão. Acho que é Romanos que diz, como virão se não há quem pregue? Como pregar, né, se ninguém se dispõe a ir? O pessoal da Jocum veio aqui, várias oportunidades nós tivemos, final de culto, de curso, de conversar com eles. É fácil a vida de um missionário? Não é fácil. É para todos? Não é para todos. Mas o seu serviço é um campo missionário. Eu falo o seu porque eu não trabalho fora, tá, gente? É um campo missionário. Sua escola é um campo missionário. Sua faculdade é um campo missionário. Às vezes a gente fica esperando assim algo muito extraordinário. Mas Deus, Ele quer o simples. Jesus, Ele parava ali, sentava e pregava, era num monte. Ele não decorava um monte. Era Ele, era a palavra dEle, que é o que convence. É o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. E às vezes a gente fica elaborando tanta coisa. Tem a pracinha ali, tem a praia. Basta a gente ir e falar. Jesus, onde Ele chegava, agora eu dizendo, eu creio que Ele não sossegava enquanto Ele não curava, enquanto Ele não dava-lhe a palavra. Quantas vezes Ele queria dormir, descansar? Ai, Senhor, o mar. Lá ia Ele. Jesus se separava para orar. Senhor, lá ia Ele. E a gente quer descansar. Ai, não tem um dia da semana para eu descansar. Não é errado, porque o Senhor, Ele fez o mundo e Ele descansou. Mas a gente está querendo mais descansar do que pregar o Evangelho. E eu não estou acusando ninguém, gente, e mesmo essa questão de amor, porque eu sou muito assim, o pastor sabe. Ontem mesmo eu falei para ele, de que eu, assim, com os adolescentes, com os jovens, eu fico, ai, amorzinho e tal. Né? E o ano passado, a gente estava preparando uma programação para os teens, e eu toda empolgada, tirei foto. E aí, pastor? Aí ele virou para mim e falou, Carla, porque assim, eu venho de um ministério que até os devocionais que as tias faziam, era tudo sobre personagem. Mas assim, nunca o foco era assim, Deus. E aí, sabe, venceu e tal. E aí, nisso, o devocional era assim, acho que era Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram jovens, a serva de Naamã, o que eles tinham feito, aquela menina que a igreja estava orando, e quando Pedro foi liberto, ela foi avisar, ninguém acreditou. Assim, era de jovens e adolescentes que foram usados por Deus. Aí ele falou assim, mas por que você não leva eles a conhecerem mais a Cristo? Não são os personagens e o que eles fizeram, mas sim o que Cristo fez. Por isso que eu estou dizendo aqui, não estou dizendo que você é muito amoroso. Eu sou também. Mas eu tenho procurado mostrar esse amor de outra forma.
né? A gente está estudando agora no CIDS, tem esse discipulado, e o pastor falou isso e foi mudando minha visão. E assim, a Débora Vosqueles. Todo mundo conhece ela, que ela ama criança. Todo mundo sabe. Mas assim, ela nunca desprezaria uma criança. Mas na IBF de janeiro, estava um menininho e tia, ela sentada do lado dele, ela não olhava. Ele, tia, agora é hora da palavra. Por que as crianças têm fome e sede de estar aqui na igreja? Quem é da salinha sabe o cronograma. Quase nunca fala, ai, amor, você, a criança, é amada. Sabe o que a gente estudou mês passado? Os atributos de Deus. Deus é fiel, Deus é amor. Não estava lá, Deus ama. Deus é o amor. Ele é o próprio amor. Deus é fiel. É a gente, é a palavra dele. Ele vela sobre a sua palavra para cumprir. Aliás, foi retrasado, que a gente já está em novembro. Passado, a gente estudou o quê? Sobre o fruto do Espírito. Longanimidade, amor, paz, alegria. Ou seja, eles estão conhecendo a Cristo. Eles não precisam ouvir que são amados. Eles sabem. Porque eles conhecem o Pai deles. Então, assim, eu acho que a gente tem que aprender com eles, ir lá para essa linha, às vezes. Porque está sendo ensinado. Então, eles sabem que são amados, eles não precisam ouvir. E vai falar de evangelismo para ele. Não é 1, 2, 3 que aparece. O Mateus fez quantos origamis? Da outra vez? Acho que uns 40. As crianças fizeram carta. A Débora falou, tem missionário lá que não conhece, no Maranhão, se não me engano, que não conhece a Deus, eles não têm Bíblia. Eles se mobilizaram. Às vezes a gente vê um irmão na igreja que não tem Bíblia e a gente... Tá. Então, assim, a gente tem que despertar. Nós sabemos que somos amados, porque esse amor já foi demonstrado na cruz. Mas como que a gente vai demonstrar esse amor? Mudando o Mongaguá. Mudando o Mongaguá. Começa na sua vizinhança, daqui a pouco já vai ali, no seu trabalho. E aí sim, essas pessoas vão sentir o amor de Deus. O livro que a gente está estudando, né, é a imersão, de quarta-feira aqui. E qual foi a primeira lição ontem? Mergulhando no arrependimento. Porque todos os homens pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então, assim, eu acho que a gente tem que despertar como igreja, né? Falei já de Noé, Jesus, igreja, amor. E acho que umas 3 semanas, a Damares, ela ministrou aqui. E ela também falou de missões e falou que para a gente fazer missão, a gente também tem que conhecer a Cristo. Porque, claro, que no evangelismo, sim, você vai virar e falar Deus é amor, Deus te ama. Você não tem que ser um teólogo para evangelizar, para sair em missões. Você não tem. Mas a gente tem que ter o cuidado de o que eu estou ensinando. Porque também para chegar lá e falar algo que não está na palavra de Deus, é perigoso. Porque vai ficar no coração. Mas aquela irmã falou, né? Tem um versículo que eu acho que 95% dos cristãos falam errado. E tem até louvor. E aí, quando a gente chegou lá no reencontro, né? Que já teve para alguns obreiros. E aí o pastor Machado foi e falou certo. E assim, até que não tem nada demais, porque não falou, nem tirou, nem acrescentou. Ok? Só que quando a gente era do outro ministério, já aqui em Mongaguá, as meninas foram para um culto de jovem, a Duda, a Sossô, e elas chegaram todas empolgadas. Mãe, a fulana foi e falou o versículo, por isso que é nessa sequência e tal. E
E aí eu falei, mas não é nessa sequência. Porque se a pessoa, é o que eu falei, não tem nada demais, porque não vai mudar a vida. Mas assim, se ela explicou, como que ela estudou? Ou é só pelo que ela ouviu falar? Né? E aí, coloca, por favor, Romanos 12, 2, mas sem ser NTLH. Diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí diz assim, né? Que amor é esse? Não sou do louvor, não. Graça incalculável, tua vontade é boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável? Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí eu comecei a pensar, porque assim, Deus, ele não coloca nada em vão na Bíblia, né? E por quê? Porque aí uma irmã minha que é cristã, a gente sempre falava, porque é um devocional que eu sempre recebo, mando para ela também várias vezes, né? As mulheres falavam assim. E por quê? Porque algo que tá, gente? Não está na Bíblia. Algo que é bom, você fala assim, é bom, é legal, mas ainda posso duvidar um pouquinho. É agradável? Me agrada, mas não é 100%. Mas algo que é perfeito, é perfeito. Então, se a vontade de Deus, a gente começa a querer fazer a vontade de Deus, às vezes a gente só acha que é bom. Depois já agrada a gente. Mas quando a gente percebe que ela é perfeita, não tem erro nenhum, aí a gente entende a vontade de Deus, que é muito melhor que a nossa. E aí eu comecei, isso me incomodando, e eu falei, Senhor, mas por que, né, todo mundo não fala na sequência que está na Bíblia? Aí no celular tem várias traduções, né? E aí eu comecei, NVI, ok, ARC, tal. Chegou na NTLH, é a única que está... você sabe colocar? Coloca a NTLH, também vai que meu celular está errado. Se não tiver, não tem problema não. Mas no meu celular, quem tiver no celular pode abrir na NTLH, e é a única que fala boa, perfeita e agradável. E aí eu fiquei pensando, NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. A gente até comentou no CID, né? Que sim, tem coisa que para o jovem, né? Volodirei. Tem coisa que a gente não sabe, né? Mas a Duda até falou que às vezes ela prefere pesquisar o que é a palavra, mas ficar, né? Então, assim, nova tradução da linguagem de hoje. Por que a Bíblia está tendo que se adaptar tanto? Né? E aí tem versículos que às vezes eu vejo nas redes sociais, um outro exemplo. Essa não tem um consenso em todas as traduções, mas Provérbios 18, 24, que fala que aquele que tem muitos amigos, às vezes cai em ruínas, né? Mas tem amigo mais chegado que o irmão. Aí na NTLH também eu lembro que está meio estranho, que tipo, de nada adianta. Não, eu confio mais na outra, porque quando eu trabalhava no Brás, e eu trabalhava num setor masculino, no corte. E uma vez um rapaz falou para mim, a gente estava lá trabalhando, e ele falou que ele tinha recebido a hora extra numa sexta-feira e saiu para beber com os amigos. E ele pagou cerveja para todo mundo. E aí ele chegou em casa à noite e a filha dele, que acho que tinha um ano e pouquinho, chorou a noite inteira porque não tinha leite. Quem tem muitos amigos pode ser levado à ruína, né? Mas tem amigos que é mais chegado que o irmão. Então, assim, a gente tem que se atentar.
Hoje a minha irmã também me mandou um vídeo no Instagram de que tudo bem, que aí é uma outra religião, que não é cristã, acredita em Jesus, mas só como um profeta. E aí o ratinho falando que estava muito feliz de que essa religião tinha traduzido a Bíblia de um jeito mais fácil. Aí falou, não sei o quê, porque a gente não sabe o que é centurião. E aqui eles falam, é soldados. Aí quem estava comentando falou, não, é chefe de 100 soldados, não é isso, centurião? Ou seja, e na tradução está só soldados. Não, e abriu minha mente, né? E aí eu fui pesquisar. Aí, por eles acharem que Jesus é só um profeta, lá em João 1:1, que eu amo, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, está lá, era um Deus. Então, assim, é o que eu estou falando, tá, ok, não tem Jesus como Senhor e Salvador, mas a gente tem que ficar atento. Aí ontem no discipulado, aí a Stephanie falou assim no final, Carla, não tem nada a ver com... Não é a Stephanie de vocês não, tá? É outra. Ela falou, Carla, eu não tem nada a ver aqui, mas eu estava lendo, só que ela falou que era Mateus 4:4. E quando Jesus é tentado, e aí fala assim que nem só de pão viverá o homem, e que parava ali. Eu falei, você ainda está tendo aula? Não, eu falei, então vai amanhã no culto. Só que até orem por ela, a avó dela faleceu, ela foi para São Paulo. E aí eu comecei a pesquisar hoje, mas todas as traduções que eu olhava estava certo, né? Que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E aí eu pensei, deve ser Lucas, porque é igual. E realmente eu olhei e não estava. Essa, ok, porque assim, acho que só na Ara que está todo o versículo. As outras realmente param ali, né? Que nem só de pão viverá o homem. Aí o Adriano foi pesquisar, essa passagem está em Deuteronômio 8:3. E ok, porque de repente não esteja no original, porque Lucas não era um discípulo de Jesus. Então ele ouvia, né, os relatos dos discípulos. Mas corta bem a parte que o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Aos poucos as pessoas estão tirando as coisas da Bíblia ou mudando o sentido. E a gente não está percebendo a Bíblia. Não, está tudo certo. Não está tudo certo. Às vezes, como disse a Duda, é melhor a gente ficar numa tradução mais antiga, mas que fale a verdade, que fale a palavra do Senhor. Porque Ele é a verdade. Volto a falar das crianças. Você chega ali, eles sabem muita coisa. Mas por quê? Porque eles estão aprendendo quem é Deus. E você e eu temos que aprender. Mas eu já tenho não sei quantos anos de evangelho. É conhecer. Continuar conhecendo. Tudo se faz novo, né? E aí eu fiquei pensando, a nova tradução da linguagem de hoje. Então, como seria, por exemplo, João 3,16, né? Mano, velho, isso é louco. Deus, aí não ia ser nem amor, ia estar o coraçãozinho. Amou o mundo de tal maneira, né? Que deu o seu, aí ia estar lá um filho, para que todo que acredita nele não vá de arrasta para cima, mas tenha a vida eterna. Né? E se a gente continuar, não, eu vou continuar, porque o pessoal não está entendendo, mas não tem mais comunicação. Ninguém se fala, é todo mundo o dia inteiro assim. A comunicação, o que é? É o nosso dedo, não é linguagem, não é pregar o evangelho. Então, se a gente for continuar adaptando, não, porque ninguém mais lê, ninguém conversa. Então, vamos mudando. Ícaro, como que vai ser a tradução daqui a alguns anos? Isso, não vai ter palavra, porque ninguém se comunica, ninguém anuncia, vai estar em branco. E a Bíblia diz que a gente tem que buscar a Deus enquanto Ele está perto, enquanto se pode achar.
Porque é isso, gente, se a gente for se adaptar a tudo, não vai ter Bíblia, não vai ter palavra. É como o curso da Jocum, Word by Heart. A gente tem que guardar a palavra aqui, no nosso coração. Porque vai chegar o tempo em que a gente vai querer buscar Deus e não vai ter Bíblia. Então, assim, a gente tem que conhecer o nosso Senhor, a gente tem que anunciar a palavra, porque... E saber o que está escrito. Sabe, eu acho que é bom, sim, ter várias traduções, porque realmente a gente estava lendo Provérbios lá em casa, família Carpato, e chegava a versículo que realmente a gente não entendia, porque tinham palavras muito difíceis, e a gente comparava até dizer, acho que é isso mesmo, né? Mas é isso, não entendi, eu vou buscar, Senhor, me revela. Então, o que eu queria dizer era isso, que Noé cumpriu a missão dele, Jesus cumpriu a dele, e cabe a mim e a você cumprir a nossa, que é anunciar o Evangelho. Amém? Vamos nos colocar de pé? Pai amado e querido, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, que o nosso coração tenha recebido essa palavra, Pai, porque, como eu falei, também falou para mim. Oh, Jesus, tenha recebido a sua palavra, Deus, como uma exortação, porque, Deus, o Senhor está aqui, as portas batendo, e quantas vezes não abrimos os nossos corações, Deus, e as pessoas querem colocar nomes bonitos, nova versão transformadora, e como diz a pastora Carla, Pai, evangelho sem arrependimento, sem transformação, não é evangelho. Então, não precisa, todas as traduções, Pai, são transformadoras quando conhecemos a Ti. Quando o Senhor fala que somos, Pai, como diz lá em Apocalipse, pobres, cegos e nus, e dependemos completamente de Ti, Senhor. Pai, que não venhamos a ficar com coisas que aprendemos, ó Pai, de livros ou de teorias, Pai, mas sim daquilo que sai da Tua boca, Pai. Oh, Deus, que verdadeiramente, Senhor, possamos Te buscar todos os dias para Te conhecer. Quantas vezes, Pai, queremos passar tempo nas redes sociais, ó Deus, buscando a vida de artistas que nós nem conhecemos e nunca conheceremos, mas o Senhor que é o nosso Pai, o Senhor que morreu naquela cruz e está de braços abertos, esperando que cada um de nós diga, Pai, eu Te quero. Ah, Deus, porque o Senhor nos quer, mas quantas vezes nós não queremos ao Senhor? Deus continua tendo, Pai, misericórdia de nós e nos ensina, Pai, a termos fome e sede da Tua palavra, a meditarmos na Tua palavra, Deus, buscando revelação que vem do céu. O Espírito Santo habita dentro de cada um de nós, e ó Senhor, assim como o pastor Leandro falou aqui, que quantas vezes nós gostamos de dizer que o véu foi rasgado, mas não fazemos uso desse véu, meu Deus. No passado, quantas pessoas ansiavam em falar face a face com o Senhor, mas não, era só o sumo sacerdote, e você e eu temos livre acesso ao Pai, e não fazemos uso desse acesso. Pai, perdoa-nos nessa noite, Deus, que verdadeiramente venhamos a conhecer quem é aquele que morreu na cruz, e que sim, nos ama com amor incondicional, mas também diz que nós temos que nos arrepender, Deus. É o que eu Te peço em nome de Jesus.